Bom, eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês sobre o Dia dos Pais. E, na verdade, provocar em cada um de nós um desejo de observar mais de perto as Escrituras e tirar delas, melhor proveito para essa grande missão de conduzirmos os nossos filhos. E ninguém melhor para pegarmos como referência do que Deus. Deus como referência de pais. Então eu quero te mostrar rapidinho, tá certo? Algumas coisas que considero preciosas para refletirmos. Vamos lá. Gênesis, capítulo 1, verso de número 27. Bom, o texto diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Coloca para mim Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:22. E da costela que o Senhor tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Isso. Nós estamos diante, dos 2 primeiros capítulos de Gênesis, onde temos 3 narrativas, cujas quais Deus está criando o homem, certo? O ser humano. Na primeira narrativa que vimos, nós vimos que ela descreve que ambos foram criados no mesmo momento. E Deus os criou, macho e fêmea os criou. Essa é a primeira descrição. Como se os dois fossem feitos, certo? Fossem criados no mesmo instante. O próximo, que é o verso 7, fala de uma criação separada. E Deus cria o homem e sopra nele o fôlego de vida. Ele vem do pó da terra. O verso 22 ainda do capítulo 2 vai falar da criação da mulher. Mas eu quero me atentar aqui e colocar de uma forma um pouco mais ampla essa palavra criação. Porque nós não temos como sermos precisos em quanto tempo leva entre a criação, entre o nascimento do homem e da mulher. Não sabemos o período cujo qual o homem esteve só. Não sabemos, o quanto durou o período em que a mulher foi criada ao lado do homem ou colocada ao lado do homem até que a tentação se estabelecesse. Mas eu quero ampliar essa palavra criação para aquilo que nós temos por hábito em dizer a respeito de nossos filhos, sendo criados, sendo educados, sendo acompanhados. Quanto tempo será que o homem e a mulher pôde estar no paraíso antes de serem tentados pelo inimigo? Quanto tempo isso durou? Pare e pense, para que possamos pelo menos imaginar o quanto de valores, o quanto de princípios, o quanto de formação, o quanto de informação Deus introduziu nos seus filhos, para darem a eles a capacidade de lutarem contra as adversidades que viriam. Quando nós olhamos e se perguntamos isso, apesar de não termos uma resposta precisa, vamos entender que houve um acompanhamento. Deus, como um criador, como um pai, certo? É assim que ele vai se colocar. Ele vai acompanhar seus filhos. Ele vai acompanhar o homem e a mulher.
Mas o que ele vai trazer para esse casal? Uma das coisas mais importantes, inicialmente, que nós precisamos introduzir, principalmente nós pais, nos nossos filhos. Gênesis 2:5 e depois Gênesis 2:15. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Preste atenção nisso aqui, porque isso é muito precioso. Os dois textos que lemos, seja o verso 5 ou o verso 15, expõem a um Deus, um Pai, que vai dar a conotação de trabalho para seus filhos. Olha bem, ainda não chovia e o homem não tinha sido introduzido para lavrar. Os dois textos, o verso 5 e o verso 15, fala de trabalho. E é importante entendermos isso, por quê? Porque Deus é que introduziu a visão de trabalhar. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando em casa uma família, um pai ou uma mãe determina a um filho lavar louça, jogar o lixo fora, arrumar sua cama, comprar alguma coisa na rua, na verdade o que está sendo feito poderia ser feito por qualquer pessoa. É uma tarefa simples, que não precisa de nenhuma especialidade para ser feito. Mas o que nós estamos ensinando aos nossos filhos com essas tarefas, primeiro, é a importância do trabalho. É a importância de fazer. É a valorização do que é feito. E é muito importante. A nossa geração, a maioria de nós mais antigos, aí eu vou colocar assim, fomos treinados para trabalhar. Se a gente não tiver uma disciplina para não trabalhar, a gente trabalha até quando não deve. Os mais antigos, se ele tirar férias, vamos sair de férias. Os primeiros 2 dias é de inquietação. Porque você levanta de manhã, o que eu tenho que fazer? Eu não posso estar parado. Porque preste atenção, um pai precisa ensinar seu filho e a sua filha a ser trabalhadora. Por quê? Porque lá na Bíblia está dizendo, depois que o pecado se estabeleceu, do suor do seu rosto comerás o seu pão. Entendeu? Então não é se precisa ou se não precisa. Nós precisamos ensinar as nossas crianças a serem trabalhadoras. Vai lá e lava o seu copo. Vai jogar o lixo fora. Quem aqui já lavou muito banheiro quando era pequeno? E isso era a tarefa dos menos experientes. Não há ciência para lavar o banheiro. A única preocupação é cuidar para não escorregar. Tá certo? Jogar um lixo fora. Quem já apanhou porque não jogou o lixo fora, levanta a mão. Eu também. Porque nós tínhamos que lutar contra quem? Contra a preguiça. Então, quem criou o trabalho foi o nosso Pai, foi Deus. E nós precisamos ensinar essa turma a ser trabalhadora. Essa geração hoje acorda 11 horas, meio-dia, cansada. Nós posso comer aqui no quarto? Um amigo meu, o filho foi viajar, ele entrou no quarto do filho, tinha 6 pratos dentro da gaveta, do guarda-roupa, embaixo da cama. Você está rindo, mas o assunto é sério. Tarefas simples nos transformaram em pessoas trabalhadoras. Então, por favor, papai, eu quero falar com o homem, porque o homem está em extinção. O homem está igual o mico-leão dourado, para ver só em cativeiro. Uns caras mole, frouxo.
O poder de decisão do homem parece que desapareceu. Meu pai me colocou para trabalhar de ajudante de pedreiro. Eu consegui uma namoradinha. A infeliz morava na rua que meu pai pegou a obra. O caminhão não entrava. Ele basculhava a areia do lado de fora e eu tinha que peneirar. Então era um olho na peneira e o outro olho na esquina. Porque dava a hora dela vir para o colégio, eu tinha que me esconder, Cláudio. Porque eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha. E meu pai não queria nem saber, meu irmão. E tinha que trabalhar, e me ensinou a cozinhar, me ensinou a lavar roupa, e me ensinou. Hoje, você conversa com minha mulher, eu não sou bom cozinheiro, mas o resto, eu arrumo casa, eu lavo roupa, eu faço o que precisar fazer, e glória a Deus. E meus filhos, graças a Deus, também, foi outra luta, porque é outra geração. E eu tenho 2 filhos, e filha é diferente, porque cada um traz uma missão para te ensinar. Meu mais velho, o Caio, é um cara aguerrido, gosta de desafio, certo? Se ele for fazer alguma coisa, eu tenho que falar, filho, deixa. Ele fala, o que foi, pai? Eu falei, não, deixa, eu ia pedir, mas eu acho que você não consegue, não. E ele fala, eu consigo. Era assim quando eu era pequeno. E aí eu sabia que ele conseguia, eu ia lá e falava, ele fazia tudo. Meu mais novo é diferente do mais velho. Se eu falar com o meu mais novo assim, filho, tem um negócio ali, papai acha que você não sabe fazer. Ele fala, ainda bem que o senhor sabe e me deixa quieto, que eu não estou nem aí, bota outro. Esse eu tenho que fazer o contrário. Filho, tem um negócio ali, papai tem certeza que você sabe fazer. Mas nós temos que ensinar, estimular essa turma a trabalhar. E outra coisa, no começo, quando é pequenininho, se fizer mal feito, não briga. Vai lá e corrige, o importante é que fez. Entendeu? Mas você está ensinando. É assim que funciona. Porque o trabalho é algo precioso que o teu filho vai precisar para o resto da vida. Você não ensina seu filho a trabalhar em casa, ele não quer trabalhar no ambiente corporativo. E deixa eu falar uma coisa para você que é empresário. Antigamente, o que você fazia na sua empresa? Você fazia um RH, uma área de recrutamento, onde você avaliava o candidato para trabalhar na sua empresa. Mudou. Hoje é o candidato que avalia se você tem condições de ser patrão dele. O Satanás está solto. Se o seu colaborador chegar atrasado, você tem que pedir desculpa para chamar ele a atenção. Olha, não me leva mal. Provavelmente o ônibus furou o pneu, os bandidos estão soltos, tá certo? É verdade. Quando nós treinamos pessoas trabalhadoras e Deus nos fez para trabalhar, posso ouvir um amém? Criou o trabalho, gosto disso. O trabalho estava lá, foi o nosso Pai que criou. Mas preste atenção no que o Pai nos deu, que também é muito precioso. Verso 19 e 20, Gênesis 2. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Verso 20. E Adão pôs os nomes a todo gado e às aves dos céus e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Preste atenção, porque aqui nós temos um Deus mostrando a seu filho a capacidade que ele tinha. Eu gosto disso. A capacidade. Deus criou tudo, é verdade. Mas chama Adão, ok? E vai dizer para ele, você vai ter a liberdade, a responsabilidade e a capacidade de colocar os nomes nesses animais. Isso faz com que o pai confira ao filho um nível de confiança, de liberdade, de capacidade, mas também de responsabilidade de executar uma tarefa. Sabe qual é o grande problema de muitos de nós? Queremos livrar nossos filhos de todos os sofrimentos cujos quais nós passamos.
Mas às vezes nos esquecemos que boa parte do que somos hoje tem a ver exatamente com as dificuldades que os nossos pais nos permitiram passarmos. Eu lembro uma vez que um dos meus meninos, eu não lembro qual, queria enfiar o dedo na tomada. Ele sempre queria enfiar alguma coisa na tomada. E era uma luta. Nós colocávamos fita para o menino, não podia ver aquele troço. Aí eu falei para minha mulher, não vai dar. Uma hora esse troço, nós não vamos estar aqui. Eu falei, então se corre o risco de uma hora nós não estarmos, vou deixar ele enfiar uma hora que eu estou. Porque aí eu posso socorrer. Ele pegou, não sei se foi aquele negócio de botar um papel no outro, um clipe. Mas ele desamassou o menino e eu fiquei só olhando. Mas ele foi, brother. E eu ali, falei, eu vou deixar, porque eu não aguento mais. Enfiou. Menino. Mas pensa. Não. Achei até que ele estava endemoniado. O bicho gritou, deu aquele estremelique e começou a chorar. E eu peguei e deixei o negócio lá, de novo, no chão, pertinho. Me diz se ele enfiou. Nunca mais, nunca mais. Eu falei, pode deixar esse menino solto, morre de qualquer coisa, menos de choque. Aliás, eu sofria. Quem aqui já ficou agarrado na geladeira? Levanta a mão a turma que agarrou na geladeira, porque isso é histórico. É ou não é? Chuveiro. Essa galera mais nova não sabe nada disso. Uma vez tomando banho, eu levantei a mão, o chuveiro estava abaixo. Eu levei um choque debaixo d'água. Resistência. Quase que virei um homem elétrico. Um negócio sensacional, Cláudio. É um super choque. Isso. Você consegue entender? Nós precisamos estabelecer um ambiente. Nós, como pais, vamos proteger nossos filhos, sim. Amém? Isso, não podemos abandoná-los. Mas não podemos livrar os nossos filhos de todas as responsabilidades que eles precisam ter. Excesso de proteção sobre filho faz filho se tornar dependente. O cara não quer sair de casa, vai montar nas suas costas. Um cara estava processando a mãe agora porque fez 25 anos de idade e ela não precisa mais pagar as contas dele, ele quer saber o que ele vai fazer. Dá vontade de ele entrar naquela e dar uma surra naquele safado. Posso falar safado no púlpito? Nem sei se eu posso falar isso, Ávila. Depois Ávila me corrige aqui. Mas não dá raiva, gente. Então nós, como pais, precisamos entender e preparar nossos filhos para que eles entendam, e nós também, que eles são capazes. Repita comigo, meus filhos são capazes. Isso, eles são capazes. Temos que dar um nível de liberdade para eles, com responsabilidade. Não proteja seus filhos de tudo. E pior, tem pais que entram em conflito um com o outro. A mãe quer jogar duro, já vem um infeliz do pai. Fala assim com o meu menino. É ou não é? O pai quer ir e a mãe vem. Não. Você faz o seguinte, aquele negócio que o pessoal fala na polícia, de policial bom, policial mau. Reveza para não ficar queimado. Ora, a mãe joga duro e o pai diz, não. Meu filho é um menininho de ouro do papai. Ora, é o contrário, entendeu? Ora, o pai joga duro e a mamãe para os dois ficar com a imagem limpa. Mas o acordo entre os dois, depois divide o negócio. O prazer, a satisfação, ok? De ver um filho bem criado. Então Deus entende a capacidade, dá liberdade a seu filho. Terceiro, vamos aqui, espera um minutinho que esse negócio aqui está... Isso. Verso 3, ou o capítulo 3, verso 8. Presta atenção. Ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Esse é um texto que pode nos remeter àquele período que eu chamei a sua atenção antes. Sabe?
aquele período da criação. Esse é um texto que nos diz que esse Deus traz consigo um desejo de proximidade e de diálogo. Muitos acreditam que esse texto remete a um comportamento comum de Deus, que muitas vezes é visto diário, segundo o nosso modelo de dia de 24 horas, mas um período cujo qual Deus passava pelo jardim procurando uma proximidade e um diálogo com seus filhos. Proximidade e diálogo. Proximidade e diálogo. Eu vou acabar o culto, eu vou fazer uma ligação para meu filho mais novo. Ele não mora mais comigo, ele mora lá embaixo, mas hoje ele veio com o meu mais velho lá para casa, fizeram um churrasco porque eu estava voltando de viagem. Eu cheguei meio-dia e meio, quase 1 hora, eu e a pastora, estava desde quinta-feira em São Paulo. E ele veio, Caio e Felipe fizeram um churrasco para mim, eu comi um churrasco, eles me entregaram uma lembrança, mas eu tinha dirigido quase 6 horas, estava morto de cansado. Então peguei as lembranças e achei que ele fosse ficar até amanhã. Aí eu falei, olha, eu vou deitar um pouquinho para descansar, que já já eu vou para o culto. E eu dormi até as 4 e alguma coisa. Quando eu acordei, a Mary entrando no quarto, eu falei, cadê Felipe? Ela disse, já foi embora. E eu fiquei triste, porque perdi, eu sei que eu estava cansado, e ele também sabe, mas eu vou ligar para ele pedindo desculpa, porque eu não imaginava que ele precisava ir embora, porque trabalha amanhã muito cedo. Então o pai, ele precisa dar ao seu filho proximidade. Eu botei aqui proximidade e diálogo, por quê? Porque a proximidade tinha mais a ver no nosso tempo antigo. O diálogo tem mais a ver com hoje. Porque os nossos pais, os mais antigos, eles não conversavam com a gente não, gente. Entendeu? Se você falasse para um pai daqueles mais rígidos, não como isso, aí é que você comia. Então você tinha que falar, gosto disso com força. Ele diz, então come pouco. Mas se você falasse, não gosto de jiló, você pode ter certeza que ele ia fazer você comer o jiló todo. Porque naquela época não tinha diálogo, mas tinha proximidade. O pai estava em casa, certo? Acabou aquele horário, ele estava em casa e 100% em casa. Eu lembro, você lembra? Aqueles que tinham, e olha que eu não tive pai não, fui criado por meu tio. Mas pensa num cara extraordinário. E o que ele me dava, eu vou falar, eu falo isso todas as vezes que eu falo a respeito dessa situação, mas meu tio tinha uma verruga aqui, ó, grandona, quase assim, bem aqui, ó. Olha, nada nesse mundo de brinquedo que eu ganhei era mais prazeroso do que eu enfiar esse dedo na boca, que eu chupava dedo, e com esses 2 dedos, eu passava a minha mão assim, ó. Na verruga. Era o meu melhor brinquedo, tu não está entendendo o colo daquele homem. Reinaldo lembra dele, aquele homem gordão, e eu sentava. Ele roncava, eu achava o maior barato, ele roncava, ele parecia o Leôncio do Pica-Pau, lembra? Quando roncava, as portas iam embora, as portas voltavam, era um negócio sensacional. Pensa num cara extraordinário. Ele acreditou na minha capacidade muito mais do que eu. A única coisa que ele não acreditou no momento é que eu seria um bom marido para Mary, que ele disse para ela, sai de perto disso, que isso é árvore que não dá sombra. Graças a Deus ele estava errado. Mas tem que conversar com seu filho. Hoje, filho tem que conversar.
Na nossa época não precisava, mas tem que chamar para conversa. Tá certo? Ter proximidade, vai lá e deita do lado dos filhos. Tempo atrás, eu fico lembrando das minhas, estava passando na frente, Felipe ainda estava morando com a gente, está mais alto que eu, aquele homão, e eu vi ele deitado. Aí depois ele passou na frente do meu quarto, quem estava deitado era eu. Falei, deita aqui. Ele falou, o quê? Eu falei, deita aqui. Estava só de bermuda, sem camisa, deita aqui com o papai. Aí deitou aquele homão, um pé que parece filho do pé grande. Deitou, irmão. Eu abracei ele. Falei, papai te ama. Ele falou, você vai morrer, pai? Eu falei, morrer vai sua mãe, sou infeliz. Não é verdade? Proximidade, toque. Você está entendendo? Pegue seu filho, coloque no colo. Não interessa se ele tem 15, 17, 20 anos. Em algum momento, bota seu filhinho, sua filhinha no colo. Dá um beijinho nele e diz, papai te ama. Quer conversar com o papai? Eu acho isso sensacional. Olha Deus passando, certo? Buscando proximidade e buscando diálogo. Mas olha no verso 2, capítulo 2, verso 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do caminho, do jardim comerás livremente. Verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Um Deus, um pai que vai estabelecer para os seus filhos, depois de ter dado uma boa criação, ensinado sobre trabalho, entendendo sua capacidade, proximidade e diálogo, vai falar de limites e consequências. Ô, gente, tem pais daquelas crianças que subiram aqui. Muitas daquelas crianças que subiram aqui não sabem a diferença da igreja para a pracinha, para a sua casa, para a escola. Eles não sabem. Eles têm um padrão único. Eles não sabem nada a respeito da liberdade que pode ter na sua casa, mas que não pode ter na casa dos outros. Eles não sabem. Eles não vieram. Nossos filhos são animais racionais. Entendeu? Os outros animais atendem instintos e comportamentos de sobrevivência. É assim. Os nossos filhos não. Os nossos filhos, eles precisam entender sobre protocolos, que há limites. Entende? Você lembra? Eu mexo nos mais velhos porque, você estava brincando na sala. Chegou uma visita. Seu pai colocava o olho em você, aquilo significa o quê? Sai. Esse ambiente não é para você. O vocabulário nosso, quando era criança, era extremamente pobre. Até para xingar, a gente não sabia um xingo. Seu, cocô. Não havia nem coerência. Esse dia eu abordei um garotinho, ele me xingou de um troço que eu nem sei. Ele chamou eu de energúmeno. Eu nem sei se era qualidade, se era... Eu falei, esse menino deve ser filho do presidente da Academia Brasileira de Letras, porque o menino... Porque hoje, essas crianças de hoje são mais inteligentes que nós. Mentira! Nós não era burro. Nós já era desinformado. Não deixava nós conversar perto deles. Eu não é. Nós montava quebra-cabeça. Nós sabia tabuada. Hoje, se você perguntar a um menino desse que é muito esperto, 3 vezes 5, vai faltar dedo. Você está rindo? Mas limites
e consequência. Isso é um pai. Aí, meu filho, aqui tem um lugar que você pode ir e aqui tem outro lugar que você não pode ir. Por quê? Porque eu estou aqui para estabelecer limite. Às vezes o limite pode parecer para o filho algo bobo, sabe? Bobo, que o pai não deveria fazer. Eu já tenho 16, 17 anos, mas vai chegar aqui em casa às 11. Precisava chegar às 11? Não. Você poderia abrir uma concessão, sim ou não? Mas o que você está dizendo? Aqui tem, porque por todos os lugares que você passar, sempre haverá limites. Então você está ensinando o seu filho sobre limites, sobre consequências. É isso que o pai está fazendo, que Deus está fazendo. Quando nós vivemos desse jeito, a nossa vida fora da presença dos pais, porque essa é a grande questão. Seu filho mora com você, Abner? Sua filha mora com você? Então você treinou seu filho e sua filha para viver sem a presença de vocês. E agora, quando você encontra alguém que faz parte do universo deles, você descobre que tipo de filho você criou. Porque nós criamos os filhos para viverem a vida deles. É assim. Então eles precisam entender sobre limites, eles precisam entender sobre consequências. É assim que funciona. Capítulo 3, verso 22. Esse culto é mais estreitinho, então eu tenho que terminar mais cedo. Vamos lá. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão e tome da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Verso de número 23 e 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada. Verso 24. Havendo lançado fora o homem, ele pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Preste atenção. O que é isso aqui? Isso é disciplina. Isso é correção. O filho desobedeceu. O pai avisou. Deus pegou o filho dele e a filha e colocou para fora do jardim. É a consequência. Se não tem consequência, o comportamento se repete. É assim que funciona. Eu gosto muito de falar das minhas experiências. Meu filho mais novo, ele fez 3 faculdades e parou nas 3. Ele fez a primeira e descobriu que não era aquilo, iniciou, parou. Meu dinheiro foi jogado fora e o tempo dele também. Ele iniciou a segunda e também não concluiu. Com isso, ele perdeu a credibilidade. Eu tinha comprado um terreno num local, um para cada filho, quando ele me pediu para fazer a terceira, indo cada vez para um ambiente mais difícil. Eu descobri que eu estava atrapalhando a vida do meu filho. Então eu chamei meu filho e disse: filho, vamos fazer o seguinte, seu irmão tem um terreno e você tem outro. Eu vou vender o seu terreno e vou pegar o dinheiro desse seu terreno e vou colocar agora nessa universidade, nesse curso de odontologia. Ele não é o suficiente para pagar o curso inteiro. Mas quando o dinheiro acabar, eu vou então atrás das suas notas, do seu desempenho. Se o seu desempenho for bom, eu continuo pagando dali para diante. Se o seu desempenho for ruim, eu paro de pagar e você perdeu o terreno, ele não é mais seu. Você quer? Ele disse sim. Sabe o que aconteceu? Quando o dinheiro dele foi para o rolo, ele se formou em odontologia.
E aí me disse: pai, posso dizer uma coisa para o senhor, agora que eu tenho crédito? Meu sonho sempre foi fazer medicina. O senhor não tem aí disposição? Eu falei: agora que você ganhou minha confiança, dá para ir acompanhando do mesmo jeito. Em junho do ano que vem, ele se forma em medicina. Mas, nas 2 primeiras vezes que não teve consequência, então, o comportamento, ele se repetiu. Então, o pai de verdade, ele tem que estabelecer limites e consequências. Era assim. Se uma mãe da nossa época falasse que ia bater na gente, ela batia. E batia na rua, batia em casa, batia na escola. Eu lembro que um dia eu cheguei para minha tia reclamando da professora, que a professora tinha sido grossa comigo. E aí eu falei alto, minha tia falou assim comigo: tá falando alto por quê? Da sua professora, toma! E apanhei. Amanhã eu vou levar você na escola para corrigir isso. Falei: aí tá certo. Eu apanhei hoje, mas amanhã aquela infeliz daquela professora, ela vai se lascar, que minha tia é brava que só o cão. Chegamos lá, minha tia lá bateu na porta, parou a classe toda, né? E o humilhante em pé na porta. Chegou em casa falando: o que aconteceu? O que ele fez? A diabra botou culpa em mim. E minha tia botou, estava colocado. Acabou. Alexandre de Moraes, minha tia. Não tem nem visita no Dia dos Pais. E acabou. Pronto. Pois a professora falou. E eu estava errado mesmo. Mas eu esperava que minha tia me protegesse. Menino, à medida que a professora foi contando para minha tia o que eu fiz, minha tia parecia o Transformers. Sabe, foi saindo, minha tia foi entrando um demônio, parecia que o Lúcifer entrou nela. Menina, ela apanhou uma sandália que ela tinha. Mas ela deu 2 sandaiadas em mim. E botou eu para dentro da sala. As crianças, tudo assim, com os olhos arregalados. E ainda falou para minha professora: olha, se fizer de novo, a senhora pode bater. Falei: cadê o ECA? Tem ninguém para... E agora, quem poderá me defender? Não tinha ninguém. Mas sabe o que era aquilo? Aquilo me ensinou a respeitar a filha dos outros. A nunca chegar em casa com nada que não fosse meu dentro da mochila. Nunca a polícia precisou bater na porta da minha tia. Nunca. Hoje, ninguém bate na porta da minha casa para me cobrar. Me tornei um cidadão de bem, porque minha tia, meu tio principalmente, certo? Me deu limites e consequência. E apanhava mesmo, meu irmão. Apanhava. Uma vez minha tia me deu uma surra porque eu sumi com o óculos dela. E ela batendo e eu correndo ao redor, cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Não sumi com o óculos, não sumi. De repente o óculos que estava aqui nela caiu, ela estava nervosa, não estava vendo, e eu só estava olhando para baixo para correr da pancada, e também não olhei para cima. O óculos caiu, e ela com a sandália na mão, e o óculos no chão, e eu chorando. Eu falei: agora, cara, pela primeira vez na vida, eu vou ouvir me perdoa. Apanhou a mão no óculos e falou: some daqui, que senão eu te bato. Eu falei: é verdade. Foi isso que nos tornou quem nós somos, limites, porque eles faziam isso, sim ou não? E hoje nós temos dificuldade de fazer. Estou terminando já, tá bom? E já tinha que ter terminado. Bota aí, só mais 2 versículos. Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Certo? Mas olha o que ele fez antes. Verso 15 do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a
tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste atenção, porque esse pai fez duas coisas nos versículos que eu citei. O primeiro, ele amou seus filhos a ponto de resgatá-los. Quando o homem ultrapassa o limite induzido pelo inimigo, Deus explica como vai ser. Vai ter inimizade entre você, Satanás, e a sua semente, o pecado. Entre a semente da mulher, Maria, e o que nela será gerado. Haverá inimizade entre Satanás e Cristo. A semente da mulher lhe ferirá a cabeça, esmagará a cabeça, ou matará, mas a serpente ferirá o calcanhar. Alguns interpretam essa colocação como Cristo vencendo Satanás, mas com um ferimento que é causado em Cristo, no calcanhar, e não nele, mas em nós. Todas as pessoas feridas no calcanhar enfrentam um problema. Qual é o problema? O machucado no calcanhar impede com que uma pessoa ande corretamente. Um calo no calcanhar te deixa manco, atrapalha a sua caminhada. Esse é um texto que diz que o Pai entra com providência, destruindo aquele cujo qual tentou nos destruir. Isso é amor. Mas o texto também diz que o homem tentou resolver por si próprio o problema da vergonha, tentando fazer uma roupa para si com uma folha de figueira que se deterioraria. E Deus então faz, como você leu ali comigo, uma roupa de peles, dando uma proteção duradoura. É assim que funciona. Esse Pai, Ele nos amou e nos perdoou. Então, só para levarmos, e olha que eu usei só, basicamente, Gênesis capítulo 2 e 3, destacando, né, algumas coisas preciosas. Então, Deus criou seus filhos. Crie seus filhos para que eles estejam preparados para lidar com todas as situações cujas quais nem sempre você vai poder estar por perto. Ensinou aos seus filhos o trabalho, ensinou a acreditar na sua capacidade de realizar as coisas, ofereceu a seus filhos proximidade e diálogo, ensinou seus filhos sobre limites e consequências, amor e perdão. E para terminar, João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O dia dos pais nem sempre é um bom dia para todas as pessoas. Às vezes o dia difícil para você é o dia das mães. Às vezes o dia difícil para você é o dia do seu aniversário. Às vezes o dia difícil para você é o Natal, o Ano Novo, ou uma data cuja qual você perdeu um ente querido, sofreu uma grande decepção. Mas é muito importante que você entenda o que Deus disse. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Salmo 27:10, ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, não vou te desamparar. Você tem um pai, e esse pai é Deus, e Ele te ama. Feche seus olhos.
de todas as divindades. O Senhor é o único que se intitula Pai. Todas as outras divindades acreditam que trataram dos seus como filhos é diminuir a si mesmo, mas o Senhor não. O Senhor nos permite que o chamemos de Pai, e nós te somos gratos. Nem sempre temos o entendimento total da grandeza de recebermos esse título de sermos teus filhos. Nem sempre entendemos a possibilidade da proximidade e o diálogo, porque achamos que tem uma distância muito grande. Às vezes distorcemos o entendimento e achamos que não há limites, que não há consequência, que não há necessidade do trabalho. Não enxergamos a nossa capacidade, mas somos teus filhos, e assim o somos, e somos gratos por isso. Então, Pai, te pedimos nessa noite, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas, que tenhamos uma semana de bênção, que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios. Toma nossa casa, toma as nossas deficiências no momento, sejam elas financeiras, emocionais, saúde ou qualquer outra. Entregamos em tuas mãos, Pai. Continue conosco. Queremos te entregar, ó Deus, o teu filho Marquinhos Menezes, em nome de Jesus, Pai. Entra com providência em favor do teu filho e o socorre, pois ele tem urgência e só o Senhor pode fazê-lo. Quero te pedir também, Senhor, por todos os eventos que teremos essa semana, a união dos 2 ministérios de mulheres e homens, o Manhã com Deus, o nosso culto de quarta-feira e na sexta-feira, Senhor. Te pedimos um tempo bom, a presença de todos o que puderem estar conosco durante a nossa festividade, e que juntos possamos mostrar para nós mesmos, ao vermos a realização daquilo que estamos fazendo, que somos capazes, porque o Senhor ordena a bênção onde há união. Leva o teu povo guardado por tuas boas mãos poderosas, e que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam